Muito boa tarde a todos e todas. Estamos hoje aqui na cadeira de tutelas difusas e coletivas da Unisc, recebendo a professora Natália Soares Correia, querida amiga, mestre em Direito pela FMP, é a advogada militante, atuante em algumas frentes do direito privado, que nós conversaremos ainda oportunamente a respeito. E hoje, né, a professora Natália veio conversar conosco acerca de um tópico especial da nossa matéria, tópico especial do direito à educação, enquanto, né, não só o direito à educação em si, mas também o direito à educação com as suas repercussões na ótica das políticas públicas e dos direitos difusos e coletivos. Professora Natália, é um prazer recebê-la aqui, né, nessa modalidade virtual em que os alunos acompanharão de manhã, de tarde, de noite, madrugadas adentro, conforme quiserem. Boa tarde, professor Lucas. É um prazer imenso ter sido convidada por ti para conversarmos sobre esse tema que me é tão rico, né? Afinal, foi objeto de pesquisa durante os 2 anos do mestrado. É, Além de tudo, né, com ênfase também no município onde residi durante muito tempo e que foi o objeto de estudo, né, da minha pesquisa, o município de Pelotas. Então, é um tema que me é muito rico. É, Bom dia, boa tarde ou boa noite para os seus alunos, independentemente do horário em que estiverem assistindo essa aula. Bom, quando conversamos para, enfim, ministrar essa aula juntos, e tu mencionaste exatamente o ponto que os alunos estavam na disciplina e tudo mais, para que eu conseguisse ter um norte, né, na minha fala. Eu trouxe a minha cabeça funciona de uma determinada forma, né? Ela funciona em tópicos e eu penso que trazer isso em tópicos para os alunos seja uma forma até mesmo de situá-los onde a gente vai estar falando, né? Ou sobre o que a gente vai estar falando. Por mais que eles já tenham tido, e tenho certeza que muito bem ministrado isso por ti, é importante que se situe alguns pontos aqui da minha fala nessa tarde. Então, digamos que eu desenvolvi ou dividi a minha fala em quatro grandes partes, né? A primeira, com um apanhado geral sobre evolução e natureza dos direitos fundamentais, com ênfase, obviamente, nos direitos sociais e coletivos, que é o objetivo aqui da disciplina, né? Depois, especificamente, já que aqui o tema da nossa conversa é direito à educação, né? Sobre o direito à educação na Constituição que conhecemos hoje, a Constituição Cidadã, com pequenas pinceladas a respeito de como o direito à educação surgiu, né? Ele não surgiu especificamente na Constituição de 88, ele surgiu um pouquinho antes disso. É, Depois, a respeito sobre a efetividade mesmo do direito à educação através das políticas públicas. Logo após, a explicação de como essas políticas públicas se dão dentro de um processo dinâmico, né, para fazer com que os alunos entendam de fato como se dá a formulação dessas políticas públicas. E por fim, algo que servirá bem para o nosso bate-bola, para o nosso bate-papo, né? A situação a respeito da equidade e da igualdade na formulação das políticas públicas, né? Inclusive, com uma matéria que pode ser disponibilizada aos alunos depois, sobre um estudo quentinho que saiu na plataforma do Todos pela Educação, a respeito dessa necessidade de equidade em relação aos alunos, né, de anos iniciais e também esse estudo levou até o nono ano essa análise a partir de questões que vieram a ser levantadas mais ainda a partir da pandemia do Covid-19, né?
Então vamos lá. Só antes, professora Natália, deixa eu só fazer aqui uma breve introdução à temática à Claro. aula e dizer o seguinte: o direito à educação ele é muito caro para nós, para mim em especial. Acho que já comentei com a amiga, né? O meu primeiro estágio no direito foi, não propriamente o primeiro trabalho, né? Mas o primeiro estágio em direito foi dentro do Ministério Público, promotoria da educação. Foi uma experiência riquíssima em que eu consegui assim entender o papel da educação de fato, né? Na transformação social. Faço eco aqui a sua epígrafe da dissertação. Educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, é essa tônica, né, que os nossos colegas aqui acadêmicos, que nós aqui estaremos conversando para buscar efetivamente uma melhor solução ao problema, ao déficit educacional do país, que não passa por um problema de investimentos, porque há investimentos em educação, passa sim por um problema de efetividade. Então, vamos conhecer, né, todas as dinâmicas, todas as interfaces dos direitos fundamentais, do direito fundamental à educação, para podermos colocar o problema no chão, né, situacionar o problema e pensar a partir dali. Por isso, então, conto contigo, excelente, exatamente nesse ponto. E a partir daí vamos conversando. A turma é totalmente sua. Vamos lá. Mais uma vez, obrigada, Lucas, por ter feito esse apanhado geral e ter falado tão carinhosamente sobre a epígrafe da minha dissertação, que me é muito cara, né? Muito rica. É aquele, o filho da gente, né? Foi gerado a partir de 2 anos, criou pernas, nasceu, criou pernas e foi para o mundo. Bom, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, com o professor Lucas aqui, que somos amigos, né? Além de colegas. É, Iniciando a minha fala aqui com vocês, eu penso, como disse, em organizar aqui organizar a casa para que vocês entendam, a linha temporal do meu raciocínio, tá? Então vamos começar falando primeiro sobre essa evolução e natureza dos direitos fundamentais. Bom, falar em direitos fundamentais implica, antes de tudo, compreender que se trata de um regime jurídico específico de aplicação das normas constitucionais, regido, portanto, pelo princípio da aplicabilidade imediata. Isso quer dizer que, uma vez reconhecidos como fundamentais pela Constituição, estes direitos possuem vigência plena e podem ser exigidos diretamente, independentemente de uma regulamentação infraconstitucional, certo? Bom, nesse contexto, o foco recai sobre os direitos expressamente positivados na Constituição de 88, respeitando aqui a terminologia adotada pelo Constituinte originário. Tal escolha, no entanto, não ignora de forma nenhuma, ou seja, falar-se sobre direitos fundamentais, não ignora de forma nenhuma a conceituação histórica que também é dito como direitos humanos ou direitos naturais. Mas aqui, escolhendo conversar com vocês a respeito da terminologia utilizada, né, pelo nosso constituinte. Bom, enfim, independentemente da terminologia adotada, é fundamental que venhamos a compreender que os direitos fundamentais existem para criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. Eles possuem, portanto, dupla natureza. De um lado, uma acepção mais ampla, relacionada especificamente à dignidade da pessoa humana, e de outro, uma acepção normativa precisa, que os identifica como aqueles direitos reconhecidos e protegidos pelo ordenamento jurídico vigente. Bom, toda e qualquer interpretação desses direitos está intrinsecamente ligada a uma teoria dos direitos fundamentais, que, por sua vez, se relaciona com a teoria da Constituição e com uma concepção de Estado, além disso, cidadania e democracia. Sem essa base ideológica, política e jurídica, tais doutrinas tornam-se, digamos que, ininteligíveis. Ou seja, em outras palavras, discutir direitos fundamentais é discutir o modelo de sociedade que pretende se construir. Bom, gente, do ponto de vista histórico,
Os direitos fundamentais são frutos das revoluções burguesas do século XVIII. E aqui dando como exemplo a Revolução Francesa e a Independência Americana. Essas transformações deram origem ao que chamamos hoje de primeira dimensão dos direitos fundamentais, marcada pela sua função de defesa do indivíduo frente ao poder do Estado, né? Ou seja, tratava-se de assegurar liberdade, segurança e propriedade, restringindo, portanto, os abusos do poder estatal. Esses direitos, por sua vez, influenciados pelo pensamento iluminista e também pelo liberalismo político da época, tinham um caráter negativo, diferente do que conhecemos hoje, né? Tinha um caráter negativo, ou seja, exigiam do Estado que ele não interviesse em certas esferas da vida privada. Ou seja, tinham um não atrelado antes de qualquer coisa. Não interferência, não ser arbitrariamente punido, não ter a casa invadida, não ser censurado e assim por diante. No entanto, os impactos sociais advindos com a Revolução Industrial, somados, portanto, aos movimentos operários e sociais do século XIX, exigiram uma expansão do conceito de direitos fundamentais. Surge, então, o que chamamos e conhecemos de segunda dimensão dos direitos fundamentais, também chamados estes de direitos sociais, econômicos e culturais, que passam a demandar ações positivas do Estado, pelo contrário do que foi a primeira dimensão. Nessa categoria estão os direitos hoje conhecidos e previstos no artigo 6º, né? Educação, saúde, trabalho, moradia, previdência, orientados, portanto, pelo princípio da igualdade material. Ou seja, a busca pela superação de desigualdades concretas e estruturais. Esses direitos, por sua vez, ganharam espaço nos textos constitucionais a partir do século XX, notadamente países que adotaram o modelo de Estado Social de Direito que conhecemos hoje. No entanto, diferentemente dos direitos civis e políticos, os direitos sociais não foram plenamente absorvidos pelas teorias políticas e econômicas dominantes. Em muitos contextos, ao invés disso, foram tratados como meramente normas programáticas. Ou mais do que isso, promessas futuras, tá? E não como normas jurídicas de aplicabilidade imediata. Esse tratamento desigual, digamos que gerou um, abre aspas, casamento feliz entre o liberalismo e os direitos civis e políticos à época, em contrapartida a uma fragilidade institucional e teórica dos direitos sociais. No Brasil, os direitos sociais remontaram, ou seja, eles vêm desde a Constituição Imperial de 1824, mas é com a Constituição Cidadã de 88, né? Depois, quando a gente falar especificamente sobre o direito à educação, eu vou perpassar por todas essas constituições para que vocês possam entender aonde que eu estou falando, né? Onde é que meu raciocínio anda. Bom, então é com a Constituição de 88 que ocorre a consolidação como direitos fundamentais plenamente exigíveis. E aqui, novamente, o artigo 6º, com o artigo 6º da atual Constituição, da Carta Magna que conhecemos hoje, que se consagra a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, enfim, como direitos sociais fundamentais. Contudo, a efetivação desses direitos, embora formalmente reconhecida, enfrenta sim obstáculos históricos, institucionais e, mais do que tudo isso, financeiros. Muitas vezes o que se vê é que o discurso jurídico nega status de direito subjetivo exigível a esses direitos sociais, tratando-os como metas políticas condicionadas a uma disponibilidade orçamentária, o que se convencionou chamar de reserva do possível. E, em muitos casos, esse argumento é utilizado de forma indevida para justificar omissões
neste caso inconstitucionais, ocultando a obrigatoriedade de atuação estatal. Bom, e por fim, neste tópico aqui, penso que é importante a gente falar a respeito da terceira dimensão dos direitos fundamentais, também conhecida como direitos de fraternidade e solidariedade. Nessa categoria de direitos, os titulares deixam de ser apenas os indivíduos, isoladamente considerados, para que se inclua as coletividades, os grupos humanos e até mesmo as gerações futuras. Exemplos aqui podem ser incluídos como o direito ao meio ambiente equilibrado, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio genético, à paz, ao desenvolvimento sustentável e assim por diante. Bom, esses direitos expressam não só interesses individuais, como foram todos os anteriores, mas interesses difusos e coletivos, refletindo, então, o que se pode dizer como uma nova sensibilidade jurídica e política diante dessa interdependência dos direitos, né? Bom, o que é tão temeroso dizer que se pode afirmar, né? Mas se pode dizer que a trajetória dos direitos fundamentais ela é histórica, como se viu, né, na minha breve fala nesse início aqui com vocês, dinâmica, mas que também está em constante ampliação. Porque digamos que em cada nova fase, né, da nossa humanidade, que se desenvolve a cada dia, surgem novas demandas, novos titulares e, mais do que isso, novos conteúdos para o direito, né? E embora a Constituição de 88 represente, sim, um marco civilizatório a incorporar esses direitos de forma expressa, a efetivação desses direitos permanece, sim, um desafio que exige um compromisso muito grande institucional, além disso, uma mobilização social e uma interpretação constitucional comprometida, de fato, com a dignidade humana e a justiça social. Além disso, essa evolução dos direitos fundamentais sociais, ela é materialmente aberta. Como disse anteriormente, novos direitos surgem, enquanto os antigos ganham novas funções e interpretações. E é justamente nesse contexto que o direito à educação assume um papel central. Ele é um direito individual em sua fruição, digamos assim, social em sua prestação e, digamos que, coletivo em sua titularidade e impacto. E, ao mesmo tempo, direito de cada pessoa e condição de exercício em uma coletividade, né, em uma cidadania coletiva. Lucas. Professora Natália, sim, sentiu que eu queria falar alguma coisa, né? Note que é muito interessante isso que nos traz num primeiro momento, porque eu queria fazer uns apontamentos aqui. Porque, claro, o direito à educação, a educação é base de um país, base de uma nação, né? O nosso lema da atual gestão é pátria educadora, né? Então, o Brasil, uma pátria educadora. Uhum. E isso me remonta a alguns aspectos. Tu comentastes acerca daquela jurisprudência alemã importada para o Brasil de maneira muito, muito avessa, a da reserva do possível. Quando a gente traz a reserva do possível, e a turma já conhece esse caso, porque eu já trouxe o caso da Faculdade de Medicina da Alemanha para eles, né? Quando nós trazemos o professor Gilmar Mendes, de maneira muito adequada também, né? Claro, com alguns atropelos ali, mas de maneira a resolver problemas no Brasil, traz a reserva do possível, nós temos um problema de eficiência e eficácia, os dois, dos direitos fundamentais. Claro, o problema central é a eficácia dos direitos fundamentais, mas nós também temos um problema de eficiência. De novo, nós investimos em educação, né? Nós temos ali depois a Constituição trazendo exatamente o quanto desse investimento e modulado a partir, né, de qual realidade nós estamos falando, de qual ente nós estamos falando. Só que quando nós trabalhamos com eficácia dos direitos fundamentais à educação, à saúde, a outras questões assim básicas, basilares, né, na perspectiva individual,
eu fico me pensando, eu me pego pensando muito seriamente acerca de se isso é, vamos lá, não é nem ponderado e nem escrutinado a partir da proporcionalidade. É se nós podemos balancear direito fundamental à educação, direito fundamental à saúde, talvez a saúde até um pouco mais perigosa do que a educação, com uma reserva do possível, com um viés econômico, né? Claro, nós temos razões para fazer isso, nós temos motivos para fazer isso, mas nós estamos diante, como tu bem falaste, de direitos fundamentais multigeracionais, não só porque eles são intergeracionais, mas porque eles têm todas as três dimensões dos direitos fundamentais, de não afetação, de equidade, de prestação, né, de promoção, e nós estamos diante de uma realidade brasileira em que decisões, né, der Minerva, decisões difíceis precisam ser tomadas todos os dias, porque em que pese nós temos aí investimento, esse investimento parece não ser suficiente. Ou ainda, em que pese nós tenhamos armas à disposição das pessoas titulares ao direito à educação e as famílias responsáveis por educar estas pessoas, muitas vezes elas mesmas não foram educadas, mas se entram numa escola, evadem, né, não conseguem entrar num ciclo virtuoso que a educação pode promover. Então, bom, nós temos um primeiro problema em relação a isso. E agora, pensando a partir da última fala da professora, eu fico também muito intrigado nessa questão, porque nota, até a pandemia, nós não tínhamos assim grandes certezas acerca de se a saúde tinha uma dimensão coletiva ou não. Para nós, a saúde coletiva significava a prestação de serviço público do SUS. E saúde coletiva significa financiarização. O que vai financiar o SUS? E agora a gente tem uma perspectiva Ou diferente. Não, seja, quem paga a conta? quem paga a conta? Exatamente. E agora a gente tem uma outra dimensão. Não, olha, nós estamos aqui num contexto estávamos, graças a Deus não estaremos mais, num contexto, né, se nos permitir, estamos num contexto viral, estamos num contexto aqui de rigidez sanitária, né, de uma necessária higiene coletiva, e, portanto, o direito à saúde, ele ganha uma faceta coletiva efetiva, que agora estamos falando aqui de um direito à saúde coletiva que vai me fazer uma possível ponderação, por exemplo, com o direito à liberdade de ir e vir, né, com a equação do lockdown, por exemplo. Então, nós temos agora uma dimensão coletiva dos direitos. Claro, precisamos verificar isso. E eu noto que o direito à educação ele é ainda mais complexo, porque, vamos lá, a saúde ela é uma questão dominável pela técnica da medicina, pela técnica da farmácia, mas ela ainda é um pouco desconhecida. Nós não sabemos todas as causas e consequências das atuações humanas frente à saúde. Me parece que a medicina ainda está avançando, ela não chegou a um ponto final. E a educação ela ainda está avançando também, mas nós temos um maior domínio acerca daquilo que nós efetivamente colocamos em sala de aula, porque é fruto único, exclusivo dos seres humanos. A cultura humana é fruto dos seres humanos. Me parece que a educação, mais do que a saúde, se a gente for fazer esse paralelo, que eu acho fantástico, nós temos uma dimensão coletiva da educação, em qualquer hipótese em que hajam direitos coletivos à educação sendo malferidos, né? E aí a gente pode pensar em atuação de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, grêmios estudantis, podemos pensar numa atuação parlamentar, inclusive frente a direitos à educação, mas As nós próprias também audiências públicas, né? também as audiências públicas, amicus curiae, mas, e aqui é o meu ponto de destaque, nós também temos uma dimensão difusa do direito à educação, que não é só difusa, mas é difuso intergeracional. Porque se o nosso país adota agora uma motivação de ser pátria educadora, isso não significa nada, isso significa muita coisa. O Brasil está diante de um compromisso de educar. Educar, vamos lá, eu vou para o epígrafe de novo. Educar muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a educação, ela não é só para a pessoa que é educada, é para todo mundo, é para todos que estão em volta, é para o Estado, e não só o Estado presente, mas o Estado futuro. Quando nós trabalhamos, e aqui é um foco na disciplina, professora Natália, o direito ambiental, nós vemos que lá em Estocolmo se estabeleceu como uma das
um dos principais princípios, meio cacofônico, né? Principal princípio, mas principais princípios do meio ambiente, a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a educação ambiental. A educação ambiental é um dos principais objetivos de Estocolmo, década de 70, porque não só o ciclo virtuoso, não só a educação faz com que as pessoas sejam mais conscientes do meio ambiente, como estar em um meio ambiente melhor equilibrado faz com que as pessoas possam ter autonomia, vontade, disposição, saúde para buscar a melhor educação. Então essa relação ela me parece muito cara. E nesse sentido, acho que podemos prosseguir, porque o papo está ficando muito, muito interessante. Excelente. Só fazendo uma pincelada bem breve, assim, porque a gente vai falar lá na frente sobre isso, é, especificamente sobre a parte que tu colocas, né, de trazermos a educação para o cenário coletivo intrinsecamente, digamos assim. Eu me lembro da minha. Porque, enfim, de uma forma ou de outra, é inevitável falar da pesquisa que me debrucei durante 2 anos em cima dela para que ela nascesse, né? E criar as pernas, como eu falei inicialmente, brincando contigo. E eu me recordo de quando tu mencionaste ali, né, a questão da reserva do possível, que foi trazida de uma forma meio torta para as nossas decisões judiciais, se eu posso falar dessa forma, né? Para as nossas decisões judiciais, analisando essas decisões em um contexto puramente acadêmico, né, para fazer de fato uma análise não só criteriosa, mas responsável a partir disso. A gente percebe que quando essa reserva do possível ou até mesmo a questão básica do mínimo existencial é trazida à, à voga, ou seja, é trazida ao palco, ela é trazida de uma forma muito generalista. Ela não leva em consideração, ou seja, os objetivos daquela demanda judicial específica, né? E mais do que isso, que eu acho que é o ponto que a gente vai trazer daqui para frente, né? Por isso, eu acho que paro minha fala em relação a isso aqui agora. A questão da qualidade educacional, né? Não há uma preocupação em relação a isso, em nenhuma seara, né? E aí que eu acho que esse tema se torna cada vez mais caro, porque digamos que se nós estamos falando especificamente de uma pátria educadora, assim como tu mesmo disseste, a gente de forma nenhuma está falando da educação como um local de depósito de crianças e adolescentes. Nós estamos falando exatamente de um cenário, ou devemos estar falando de um cenário que atenda plenamente todas as necessidades, ou minimamente aquilo que se propôs a isso, né? Mas vamos lá, gente, porque senão a gente fica discutindo sobre isso durante bastante tempo. Bom, o segundo tópico que eu dividi aqui a nossa conversa dessa tarde foi sobre especificamente o direito à educação na Constituição Federal de 88. Justamente porque a trajetória do direito, como eu disse para vocês no tópico anterior, né, que eu ia dar uma pincelada geral histórica nisso aqui. A trajetória do direito à educação no Brasil, ela não se iniciou com o que nós conhecemos hoje ali do nosso artigo 6º, que prevê, né, todos aqueles direitos fundamentais, ou mais para frente, os artigos 205 a 214 da Constituição Federal, né? Ela iniciou antes disso, de forma mais rudimentar, com certeza,
mas até porque os direitos positivados à época eram outros. Mas a trajetória do direito à educação no Brasil, ela inicia-se com a Constituição Imperial de 1824, que de uma forma ainda muito incipiente, rudimentar, previa a gratuidade da instrução primária, inserida, portanto, no rol das garantias civis e políticas dos cidadãos à época. Logo após a Constituição, logo após, pensem que eu estou dando saltos em anos, né? Mas para que vocês acompanhem o meu raciocínio. Logo após a Constituição Republicana de 1891, trouxe avanços tímidos, determinando ao Congresso o incentivo às artes, às letras, às ciências e também a criação de instituições de ensino, que além de estabelecer o ensino leigo, trouxe a questão dos estabelecimentos públicos de ensino, tá? Bom, com a Revolução de 30, houve uma inflexão importante, foi criado o Ministério da Educação, sinalizando um reconhecimento mais efetivo do problema educacional no país. Esse movimento culminou com a Constituição de 1934, que reconheceu a educação como um direito de todos e dever do Estado, da forma como conhecemos hoje, atribuindo à União a competência para definir as diretrizes e bases da educação nacional. A Constituição de 37, por sua vez, afastou essa lógica democrática, ou seja, afastou-se dessa lógica democrática e tratou a educação como instrumento de unificação moral e política da nação. Vejam só, há tanto tempo atrás. Posteriormente a isso, a Constituição de 46 resgatou um pouco daquele modelo anterior e reforçou novamente o direito à educação como componente do Estado democrático. Mais um pouco para frente, em 61, foi editada a primeira Lei de Diretrizes e Bases, que existe até hoje, obviamente reformulada, e a Constituição de 1967 tornou obrigatório o ensino dos 7 aos 14 anos. Tá? Dentro de todo esse contexto, o grande marco em relação à educação se deu com a Constituição Cidadã de 1988, a que conhecemos hoje, que incorporou o direito à educação de forma ampla e profunda. A Carta de 88, essa Constituição de 88, reconheceu o direito à educação como um direito social e fundamental, neste ponto aqui como de titularidade universal e mais do que isso, direito possível ou passível de exigibilidade judicial, distribuindo competências entre os entes federados e prevendo um conjunto de garantias aqui objetivas, como a obrigatoriedade e gratuidade da educação básica dos 4 e agora aqui, ao invés de ser 14, 17 anos, e a criação de mecanismos para assegurar o acesso, mais do que o acesso, a permanência e, como eu falei depois da fala do professor Lucas ali, a qualidade no ensino. Bom, essa Constituição que nós conhecemos hoje, de 88, representou, como eu disse, um marco na proteção do direito à educação no Brasil e dedicou de forma expressa, e mais do que expressa, sistemática, os artigos 205 a 214 da Constituição Federal a este tema. Bom, o nosso texto constitucional reconhece a educação como um direito de todos e dever do Estado, e mais do que o Estado, da família, com objetivos claros. Promover o pleno desenvolvimento da pessoa, preparar esta pessoa para o exercício da cidadania e, mais do que isso, qualificá-la para o trabalho. Essa formulação confere à educação o status de direito fundamental, como eu disse na fala anterior, tanto em relação à sua dimensão individual,
e aqui neste caso também enquanto coletiva, reafirmando os princípios já conhecidos de universalidade do acesso e permanência. Dentro do modelo federativo conhecido brasileiro, né, União, Estados e Municípios, cada um tem a sua responsabilidade específica em relação à alocação de recursos. Um minuto, professor, que estou com meu celular aqui, a gente já desliga e segue. Bom, vamos lá, desculpa. A Constituição estabelece, portanto, percentuais mínimos de aplicação de recursos estes oriundos de impostos, estamos falando aqui de receita líquida, tá? Em 18% no caso da União e 25% para os demais entes federativos. Ou seja, a União precisa obrigatoriamente destinar 18% da receita líquida de impostos para a educação e, no caso dos estados e municípios, 25%. Essa vinculação orçamentária visa, portanto, garantir a destinação prioritária de recursos públicos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Como o professor Lucas muito bem falou ali na frente, nós não estamos falando de, se eu puder falar no bom português, nós não estamos falando de falta de recursos, nós não estamos falando de falta de incentivo, falta de dinheiro, né? Bom, em relação à competência legislativa, a Constituição determinou que cabe privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Por sua vez, os estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre temas relacionados à educação, ensino, cultura e desporto, respeitando, é claro, os limites e as diretrizes estabelecidas pela legislação federal. As obrigações do Estado aqui, com a efetivação do direito à educação, estão descritas detalhadamente no artigo 208 da Constituição. E entre essas garantias destacam-se o ensino obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos. Além disso, o atendimento especializado para pessoas com deficiência, a oferta de escolas de educação infantil, as conhecidas creches e as pré-escolas, a ampliação do ensino médio e o fornecimento de programas suplementares que assegurem o material escolar, o transporte, além disso, a alimentação através da merenda escolar e a assistência à saúde destes estudantes. O nosso texto constitucional também estabeleceu que o acesso ao ensino obrigatório é um direito público subjetivo, ou seja, que se trata de um direito cuja violação autoriza expressamente a intervenção judicial, sendo possível exigir a sua efetividade diretamente do Estado. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, eu estava pensando exatamente nesse ponto. A Já achei com o importância rosto que que a gente é, queria falar. não, a importância que é exatamente nós termos a possibilidade do reconhecimento do direito fundamental à educação como um direito que ele é tranquilamente densificado ou adensado. Nós tínhamos um professor do mestrado que gostava de falar adensado, né, em normas específicas, mas que isso não faz com que ele deixe de ser auto-aplicado ou tendo uma aplicabilidade imediata, nos termos do José Afonso da Silva, né? Ser ele de aplicabilidade imediata, ainda que ele possa ser densificado em leis especiais, como a lei e diretrizes, né, da educação, faz com que nós tenhamos não só um controle individual sobre o acesso à educação, efetivamente, e aí eu lembro de uma situação em que me deu certeza que eu era do direito. Eu já vou contar essa história para compartilhar contigo. Acho que tu não conhece essa história, professora Natália. E a história de como eu ganhei uma corrida grátis no Uber, tá? Já vou contar essa história.
Mas, meu Deus, eu não conheço essa história. Eu já vou contar. E também como que nós podemos, enquanto controle social, primeiro, exigir o cumprimento da etapa, né, das etapas educacionais, como também potencializar ao próprio Ministério Público que ajuize não só ações individuais, mas também ações coletivas, né? E aí sim, Ministério Público, Defensoria Pública, organizações de classe, né, que possam efetivamente aqui, no caso, organizações comunitárias, possam efetivamente judicializar, porque é necessário judicializar a política pública. Bom, a judicialização da política é um problema? Não sei. Às vezes é problema, às vezes é solução, né? Se a política não está sendo cumprida, ela não é problema, ela é solução. Né? Agora sim, se a política está sendo cumprida e a judicialização ela serve para fins escusos, não aqueles de efetiva prestação da política pública, aí beleza, estamos falando de um problema. Mas a história era a seguinte, é exatamente sobre isso. Eu nunca esqueci o nome da menina. Ela é uma menina na época, tinha 5 anos. Hoje deve estar fazendo 15, porque faz 10 anos essa história. É, estava eu, estava eu, mas num dos últimos momentos como estagiário do Ministério Público, e eu pedi uma corrida no Uber. Eu ia do MP para a FMP, corrida curta, mas estava chovendo. E, e aí chega o motorista, ele me diz assim: pá, eu amo o Ministério Público. Tu não sabe a importância que teve o Ministério Público na vida da minha filha. E eu, mas por quê? O que aconteceu? Ele, semana passada eles conseguiram uma vaga de creche para ela do lado da minha casa. Eles tinham colocado ela lá no centro, eu moro num bairro super afastado, e eu não conseguia trabalhar, ficava 1 hora e meia no trânsito, indo e vindo, 1 hora e meia na ida, 1 hora e meia na volta. Tu não sabe quanta diferença fez o Ministério Público. E eu, na época, estava fresco na memória o sobrenome, né? Eu só lembro que era Rafaela. Mas eu assim, por acaso tu és o pai da Rafaela, tal, tal, tal? Sim. Eu, fui eu que fiz o teu processo. O homem chorou, se desesperou, agradeceu um monte. No fim, não tinha dado nem R$ 2 a corrida, ele cancelou tudo. Deixa que eu te levo de graça. E foi o trajeto inteiro que, ainda que curto, demorou muito tempo, porque estava chovendo em Porto Alegre ali no centro. É aquela coisa que tu conhece, né, prof? É caótico. Caótico. E nós ficamos comentando e tal, e ele agradecendo, e ali me deu certeza. Bom, o direito, ele efetivamente, ele tem uma arma de transformação social, ele transforma, ele resolve problemas que parecem pequenos para nós, mas que para a família em si, para aquele homem que trabalha, e que 1 hora de trabalho, por exemplo, pode significar um aumento ou uma diminuição de receita de 10, 15% no mês, isso fez a diferença. Né? Então, eu acho muito, muito, muito engrandecedor assim esse tipo de experiência, né? Eu já fiz esse voto para quem eu contei, acho que na turma eu já contei, para quem eu contei esse caso, que vocês possam viver experiências como essa, porque de fato renovam as esperanças, né? Renovam as forças assim para que nós possamos seguir. E mais do que isso, nos mostra que não só uma vez concedida a educação, isso já é difícil, né, de manter a criança e tudo isso, mas nós temos um problema de acessar a educação, que é um problema primário, que é um problema primário. Durante a pandemia nós tínhamos problema de acesso à educação pela internet, mas desde muito tempo nós temos o problema do acesso à educação. Já é ruim ter que colocar o filho na escola, ainda mais se tem que cruzar a cidade para botar o filho na escola. Então, claro, né, Exatamente. Porto Alegre é uma cidade privilegiada nesses termos, porque tem muitos locais, tem muitas creches, tem muitas escolas, mas também tem muita gente. Né? Então, essa equação fica difícil. Mas era isso, prof. Natália, só lhe interromper Exatamente. nesses E tu aspectos. sabes, professor, que existe uma linha tênue em relação a isso, né? Justamente porque a nossa, a nossa legislação, ou seja, as nossas normas constitucionais prevêem, isso é uma das coisas que eu também trago na minha dissertação, a nossa legislação, ou seja, as nossas normas constitucionais, a nossa Constituição Federal, ela prevê que obrigatória é o ensino dos 4 aos 17 anos. No entanto, nós temos um limbo
E este faz parte deste limbo, ou seja, desta parcela da população, que não é uma parcela da população de privilegiada ou não, no sentido de estudo privilegiado em relação a isso, que são aquelas ou seja, essas pessoas são aquelas que mais demandam o judiciário, né, para que tenham o seu direito à educação conferido, muitas vezes são aquelas para qual a legislação não atingiu ainda, e nós estamos falando aqui das crianças de 0 a 3 anos, que essas mães e esses pais precisam obrigatoriamente trabalhar, e nós não temos uma obrigatoriedade na legislação constitucional e nem infraconstitucional que fale especificamente sobre isso, né? Ou seja, vamos atender, né, todas essas crianças de 0 a 3 anos, e os municípios acabam construindo creches para atender essas crianças. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para não. Fala, Uhum. professor, que eu tá com uma cara de que quer falar. Não, Deixa eu sim. só Não, eu dar estava uma olhada aqui. pensando. Pode, pode. Eu estava pensando exatamente nesse aspecto. Eu estava, na verdade, lembrando de uma história que foi durante também esse estágio, não foi no Ministério Público que eu ouvi isso. A gente fazia várias visitas a escolas, né? Tinha toda uma parte fiscalizatória, então íamos nas escolas públicas, privadas, íamos na Fundação de Assistência Social e Comunidade, né? A FASC. Íamos a várias comunidades e vários órgãos de serviço assistencial. Em um dado momento, eu ouvi de um certo servidor, eu até não me recordo quem é, que bom que eu não me recordo também, mas eu ouvi de certo servidor uma vez o seguinte: era uma mãe que precisava trabalhar e que precisava colocar o seu filho na creche. E, e ela até estava disposta a colocar o filho em qualquer lugar do caminho da casa dela até o trabalho dela. Então, qualquer lugar. Pega um ônibus, desce do ônibus, sabe? Deixa o filho, não tinha problema, era só ser no trajeto. E aí eu lembro de um servidor tirando sarro, dizendo assim: o que que ela quer? Nem é obrigatório colocar o filho na escola nessa idade, sabe? Deixa em casa, ou assim. Então, assim, uma falta de empatia, que é tão importante, né? Tão importante quando nós estamos falando de acesso à educação. A educação é, sim, um dever do Estado, da família, né? Aliás, tem uma brincadeira que nós comentávamos antes de iniciar a aula exatamente nesse sentido, né? Que a Constituição diz uma coisa, a lei de diretriz e base da educação diz outra, mas são complementares. Uhum. Mas a família tem esse direito, e o direito, quando ele postulado, ele deve ser contemplado, deve ser efetivado. Então, nesses termos, eu estava aqui, me peguei pensando. Nós temos até, o que eu fui pesquisar e que eu estava lendo esses dias sobre isso, para quem se interessar, não tem algo muito, não é nada específico ao direito, tá? Mas é bastante específico ao tema da educação que me é muito caro, né? A, a revista gratuita do Todos pela Educação, a gente só faz o cadastro ali bem rapidinho no site. Lá embaixo, né, rola o cursor lá para baixo, tem a opção de se cadastrar. Traz vários assuntos que estão, digamos que nos palcos da educação do nosso país e que não aparecem na mídia em 90% dos casos. E eu estava lendo esses dias sobre uma legislação, sobre uma lei que alterou outras que já existiam. E aí eu fui pesquisar sobre ela, que eu estava dando agora enquanto tu estavas falando de Paraí, que eu lembrei de uma coisa. Deixa eu abrir aqui a segunda tela aqui e dar uma olhadinha. É sobre a Lei 14.880, ela é de 2024, ela está fresquinha,
que ela tem por objetivo garantir um atendimento especializado para crianças de 0 a 3 anos, com foco a potencializar o desenvolvimento. No entanto, é tão caro esse tema e merece tanta atenção que esse atendimento específico, né, preconizado nessa legislação, ele prioriza crianças com necessidades educacionais especiais, e bebês prematuros, oferecendo aqui serviços multidisciplinares, né? E essa atenção precoce, como é conhecida, né, nos termos da legislação, ela visa identificar e auxiliar crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou também crianças com altas habilidades, né? Mas o ponto é uma situação tão cara e está sempre em constante transformação isso, né? Cada dia surge, se a gente tiver que falar bem da forma como se no português bem bem direto, cada vez surge mais problemas para que o legislador tenha que se debruçar em cima, que é impossível que a gente consiga, ou seja, a gente, né, que o legislador consiga, né, nós profissionais do direito fazemos um outro papel, mas que o legislador consiga se debruçar em cima de todas as demandas existentes e que consiga criar legislações ou leis infraconstitucionais que abracem ou abordem todas esses vieses, né, que existem. Mas voltando, eu estava falando para vocês, né, a respeito da intervenção judicial, ou seja, que o direito positivado, né, autoriza a intervenção judicial, sendo possível, portanto, exigir a sua efetividade diretamente do Estado. Bom, esse caráter exigível que eu falava para vocês anteriormente da educação é reforçado por legislações infraconstitucionais, como o professor Lucas citou, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos os diplomas infraconstitucionais confirmam esse dever do Estado em garantir a oferta do ensino obrigatório e prevêem mecanismos concretos de responsabilização quando essa obrigação não é cumprida. Além disso, essas normas elas reafirmam e reconhecem a legitimidade de qualquer cidadão, entidade ou grupo social para acionar o poder público, e aqui neste caso, inclusive judicialmente, em caso de omissão. A educação, gente, portanto, não é apenas um ideal constitucional. Ela configura um direito dotado de efetividade jurídica, cuja exigibilidade decorre, portanto, do próprio texto constitucional. Especialmente quando se trata aqui, e aí eu me torno repetitiva até, quando se trata do ensino obrigatório. Há um dever jurídico claro e vinculante, além de tudo, por parte do Estado, que caracteriza, né, como direito público e também subjetivo. Bom, esse reconhecimento jurídico expressa uma compreensão mais ampla da educação como direito fundamental estruturante. Ela é condição para o exercício da cidadania, instrumento de inclusão social e, além disso, base para acesso de outros direitos igualmente essenciais. Por isso, eu digo, repito, e, né, enfim, não me importo de me tornar repetitiva em alguns casos, a efetivação do direito à educação exige não apenas o acesso formal à escola. Não adianta apenas e tão somente garantir que aquela criança ocupe uma classe dentro de uma sala de aula,
mas também exige políticas públicas que assegurem a permanência dessa criança. E mais do que isso, e nem me dizia minha professora do ensino fundamental, escrevam em caneta vermelha a qualidade do ensino e os meios necessários para o desenvolvimento pleno dos educandos. E aí eu chego a ficar vermelha falando a respeito disso, né? De tão rico que é esse tema para mim. Bom, a análise desse direito à educação permite ainda, ou do nosso direito à educação, né? Desse parece algo que não é nosso, permite ainda identificá-lo como direito individual e também coletivo, como o professor Lucas bem mencionou. Ou seja, ele pode ser exercido por mim e por vocês, ou seja, por cada pessoa individualmente, mas também pode ser garantido de forma ampla por toda a coletividade. E diante de uma omissão do Estado, cabe ao Poder Judiciário assegurar a sua concretização, especialmente quando compromete direitos essenciais, e aqui, quando nós falamos de coletividade, direitos essenciais de grupos inteiros, como, por exemplo, crianças em idade escolar sem acesso a vagas. E assim como nós estávamos falando, e aí aqui eu fecho esse, esse segundo tópico que eu separei para vocês sobre direito à educação na Constituição Federal, dizendo que, embora seja muitíssimo necessário reconhecer os limites financeiros do Estado e a existência de múltiplas demandas sociais, não se pode aceitar, em hipótese alguma, que a dita escassez de recursos seja utilizada como justificativa para o não cumprimento de obrigações mínimas neste caso. A Constituição é clara quando impõe ao poder público o dever de garantir o que se convencionou chamar de, né, digamos que mínimo existencial, aí, como nós estávamos falando anteriormente. E a educação básica gratuita e de qualidade faz parte, eu arrisco dizer, incontornável desse núcleo essencial de direitos e não pode ser, em hipótese nenhuma, negligenciado. Chega a bater a mesa agora. Professor. Professora Natália, estava pensando, como é que nós conseguimos distinguir, nota, o direito à educação, como? Porque daí nós estamos entrando numa seara que tu já falou, mas que eu queria ver um pouquinho mais trabalhada, entre a diferença, sabe? De nós exigirmos uma posição justo fundamental nossa, direito fundamental à educação, uma perspectiva, vamos lá, individual, social, porém individual, ou seja, quando eu preciso de uma vaga à escola, quando eu estou diante de uma dificuldade de continuar minha educação por qualquer problema que eu estou tendo no ensino fundamental, no ensino superior, de quando eu estou exigindo um cumprimento de um dever social, e aqui social não só dos direitos sociais, mas também comunitário social, coletivo social do direito fundamental à educação. Qual é a diferença desse nessa perspectiva assim mais do estatuto jurídico social, do estatuto jurídico fundamental que tu enxergas no direito fundamental à educação? Professor, eu vou te responder de uma forma, e aí tu me diz depois se eu respondi a tua pergunta, mas é a minha visão a respeito disso. Em relação ou seja, eu, Natália, ou tu, Lucas, vais até o Poder Judiciário com, enfim, a autonomia que possuis para isso, e demandas o acesso a uma vaga para o teu filho que está ou não em idade escolar, né? Então a gente está falando aqui da criança que está ou dos 4 aos 17 anos ou do 0 aos 3 anos e 11 meses, que nós temos aquele limbo que nós já conversamos, ou eu, enquanto coletividade, eu, enquanto grupo organizado, faço esse mesmo caminho, né? Sim, A minha visão em relação a isso, ela é uma visão
que até bota o detentor da decisão no poder público, né? Ou seja, o ordenador de despesas dentro do poder público, e aqui pode ser o secretário de educação, o prefeito municipal, e, né? Enfim, aqui a gente pode falar de várias pessoas, quase que coloca a pessoa embaixo do braço e diz, vamos juntos. Porque eu penso que o ponto central é esse. É nós e talvez eu tenha uma visão até mesmo otimista demais. Eu acho que a gente só vai conseguir falar a respeito de uma educação de qualidade quando a gente conseguir entender que o direito que nós temos precisa andar junto com o que há de disponível, e no sentido não de se não tiver disponível eu não peço porque pobrezinho deles, não. É justamente até no viés que eu trouxe no meu trabalho. Enquanto eu faço um pedido, ou enquanto eu faço uma demanda judicial individual e ela é legítima, né? Eu acho que isso é o ponto importante de trazer aqui para os seus alunos. Ela é legítima, eu posso fazer isso. Eu abro mão de muitas vezes estar diante, ou melhor ainda, eu abro mão da qualidade que me vai ser oferecida a partir daquela demanda que eu solicitei, porque tem várias iguais às minhas. E o poder público obrigatoriamente precisa atender essa demanda, mas a que custo? Né? Quando eu me debrucei sobre o município de Pelotas, para estudar especificamente sobre isso, porque o viés central, digamos que, né, o fio condutor da minha dissertação, e tu sabes disso, professor Lucas, foi de fato a qualidade educacional, porque até na minha conclusão eu falo sobre isso, né, de uma forma até mesmo quase que chula, né? Não podemos fazer com que escolas sejam depósitos de crianças, porque muitas vezes são, né? Uma escola preparada para ter 15 crianças numa sala de aula com uma professora e uma professora auxiliar, que essa professora necessariamente é da sala de recursos, né? Tem 35, 40 crianças amontoadas uma por cima das outras, porque a partir de uma demanda judicial, aquela mãe e aquele pai tiveram garantido aquele direito que é deles, é legítimo, né? Mas a política pública não tem como, e o ponto não é que não tem como se reestruturar, mas é quase como trocar o pneu do carro com o carro andando. Na minha visão, quando nós, e depois tu me digas, por favor, se eu respondi a tua pergunta, na minha visão, quando nós pensamos coletivamente esse direito, porque ele é coletivo, e quando nós deixamos de pensar apenas individualmente e nos manifestamos coletivamente em relação a isso, nós garantimos também que essa política pública seja melhor pensada, e aí eu vou até falar mais para frente a respeito disso, né, sobre o processo dinâmico de formulação de políticas públicas. Fazemos com que essa política pública seja pensada para atender eu e todos os outros que detêm a mesma carência. E eu acho que Perfeito. esse, Eu acho que, por favor. perdão, não, eu acho que era exatamente essa a pergunta. Mas nós chegamos já no momento de falar das políticas públicas, porque é exatamente aquilo que vai fechar, né? Não só a formulação, toda a agenda da política pública, né? Formulação e criação, enfim, como também o que me parece que é esse trocar o pneu com o carro em movimento, que eu fico imaginando a cena horrível, né? Que deve ser isso, trocar o pneu com o carro em movimento, mas efetivamente o controle da qualidade educacional, que deve ser amplamente horrível também. Tu, gestor, por exemplo, um gestor novo que chega cheio de boa vontade, vai fazer avaliação da qualidade educacional e se depara com uma realidade de que os que estão saindo
da escola podem ser analfabetos funcionais, né? Estão indo para o mercado de trabalho sem condições mínimas, culturais, educacionais. Claro, nós temos uma O experiência professor brasileira, travou. que ela é Deu, acho que foi a fantástica, minha internet, fantástica. desculpa. Não tinha travado, Não, mas acho que estou foi a minha aqui. internet, mas voltou. Me escuta bem? Escuto super bem. Ah, não, maravilha. Eu estava dizendo exatamente isso, que nós temos uma experiência super privilegiada no Brasil, que não existe mundo afora, do Sistema S, né? O SESC, SENAC e tal. Bom, nós temos aqui escolas politécnicas, escolas técnicas, o próprio SESC, SENAC, que trazem uma experiência transformadora para o Brasil, né? A criança pode sair, o jovem pode sair formado na escola, apto a ingressar no ensino superior, mas já técnico, já Com o ensino contratado, profissionalizante junto, né? já profissional, né? Em elétrica, mecânica, um monte de setor, né? Técnico de enfermagem. Bom, nós temos aqui um público jovem que já está contribuindo no mercado de trabalho, que já está empregado, que já não depende única e exclusivamente de política pública para seu próprio sustento, pois está no mercado de trabalho, está contribuindo para uma previdência social, já está girando a máquina pública. Isso é algo brasileiro. Essa iniciativa de educação profissional, técnico-profissionalizante, tem o DNA brasileiro e é algo único no mundo, assim como o SUS, né? DNA brasileiro único no mundo. Então, nós temos que nos apegar a isso. Agora, não podemos parar por aqui. Eu queria, não sei se já podemos, professora Natália, explorar políticas públicas voltadas à educação e esse controle da política pública, essa possibilidade de nós realizarmos um controle de qualidade que efetivamente vai me dizer seguimos por aqui ou trocamos de via, porque esta que nós Uhum, estamos não funciona mais. Temos investimento, mas não temos efetividade. Então, como é que uhum. faz essa relação? Professor, agora nós vamos entrar especificamente no ponto sobre efetividade do direito à educação através das políticas públicas. E eu prometo não me exaltar, não bater na mesa, como eu fiz, assim, coitado dos alunos com o microfone que vão estar nos ouvindo, assim, com meu barulho, assim, atrás. Mas vamos lá, gente. Como eu disse no início, vou dizer de novo, correndo o risco de me tornar repetitiva, é um tema muito rico para mim, muito, muito, muito rico. E eu me empolgo mesmo falando a respeito disso, e eu acho que tem muita água para passar por baixo dessa ponte, né? Como diria o bom senso comum em relação a isso. Muito mais do que um interesse acadêmico, é um interesse humanitário discutirmos a respeito disso, né? Mas vamos lá, professora. É, Sobre a efetivação, né, desse direito à educação no Brasil através de políticas públicas. Eu penso que como, né, esse condão, né, esse fio condutor da minha fala, penso que está bastante claro que a efetivação do direito à educação no Brasil, e não só, né, mas aqui especificamente falando do Brasil, passa de forma indispensável pela formulação e também implementação de políticas públicas. Bom, esse processo de implementação envolve muito mais do que simplesmente executar um plano técnico. A formulação de políticas públicas trata-se de uma dinâmica complexa e, mais do que isso, construída historicamente e influenciada por fatores sociais, culturais e subjetivos. As instituições educacionais, nesse contexto, elas não são e não devem ser espaços neutros, mas verdadeiras, e aqui eu vou usar o termo que eu usei na minha dissertação, entre aspas, arenas onde os sujeitos interagem e transformam práticas e ajudam a moldar o próprio sentido das políticas públicas. A política pública, especialmente no campo educacional, que é o objeto da nossa conversa aqui, uh, ela deve ser compreendida a partir de uma ferramenta de atuação positiva do Estado, capaz de concretizar normas constitucionais de forma prática, orientando ações e também a alocação de recursos.
Trata-se, portanto, de um instrumento essencial para o cumprimento dos deveres estatais relacionados à garantia dos direitos fundamentais. O processo de formulação de políticas públicas costuma percorrer 3 grandes etapas, e aqui eu vou passar de forma bem rápida para vocês. A primeira, a formação, em que se identificam as necessidades e se discutem alternativas para enfrentá-las. E por isso, talvez trazendo aqui um braço do que o professor Lucas me perguntou quando eu finalizei o tópico anterior, né? Por que coletivo? Porque o coletivo a gente consegue, inclusive, incluir nessa parte da formação. Bom, o individual eu não consigo. Eu não consigo pensar uma política pública incluindo um. Eu tenho que pensar uma política pública incluindo uma coletividade que tem que tem a carência, digamos, daquele serviço público, né? Ou daquela demanda. Depois, a segunda fase é a execução, momento em que o programa é efetivamente colocado em prática por meio de medidas administrativas, legais e também financeiras. E, por fim, a avaliação, que permite observar os efeitos sociais e jurídicos das escolhas feitas, revisando estratégias e objetivos. E esse ciclo revela que as políticas públicas não nascem prontas. Elas vão sendo moldadas ao longo do tempo, né? Nós temos um esqueleto, e depois nós vamos moldando aquele esqueleto da forma que melhor atenda aquela coletividade que está disposta dentro daquela sociedade. Tá? Bom, nesse sentido, as políticas públicas podem surgir tanto por iniciativa dos órgãos estatais, quanto da própria sociedade civil. Por isso, muito importante o que o professor Lucas citou, perto do início da minha fala, né? A presença dos grupos estudantis, das organizações da sociedade civil, porque justamente são esses órgãos que podem se reunir e trazer demandas para que essas políticas públicas sejam formuladas da melhor forma possível. Bom, e devem sempre ter como finalidade a promoção do bem comum e o pleno gozo dos direitos fundamentais. Isso significa, dentro do campo educacional, ir além do acesso formal à escola, como eu falei anteriormente, quando eu finalizei o tópico anterior. É preciso garantir, de novo, qualidade no ensino, permanência dos alunos. Além disso, valorização dos profissionais da educação, inclusão e respeito também à diversidade. Aqui a gente fala, né, sobre a famigerada equidade. Políticas públicas bem estruturadas, portanto, no setor da educação, devem ser capazes de provocar transformações não só sociais, mas pedagógicas, também culturais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equânime, mais equitativa, digamos assim, tá? A educação, então, enquanto política pública social, tem como objetivo fundamental a redução das desigualdades. De novo, ela não deve ser pensada sob uma lógica de mercado, como se o aluno fosse um consumidor daquela educação, mas como uma ação voltada à formação cidadã e ao fortalecimento dos vínculos sociais. Por isso, as necessidades humanas que originam as políticas públicas educacionais não são apenas carências materiais, mas também direitos que precisam ser reconhecidos, protegidos e, mais do que tudo isso, promovidos. A nossa Constituição de 88 é um marco nesse processo, conforme eu falei anteriormente. Ela democratizou o acesso à educação e ampliou a participação social na elaboração, controle e fiscalização das políticas públicas. Ao incluir os princípios da gestão democrática e da participação da comunidade escolar como fundamentos da educação nacional, a Constituição conferiu legitimidade e, mais do que legitimidade, protagonismo aos atores sociais no campo educacional. E aqui trago como exemplo, né, o que já falamos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96,
que estabeleceu em seu artigo 14 a importância da gestão democrática, prevendo a participação dos profissionais da educação e, mais do que isso, da comunidade local na elaboração de projetos pedagógicos e nos conselhos escolares. Ainda assim, gente, apesar dos avanços institucionais, a universalização do acesso à educação de qualidade permanece como um desafio diário. Mesmo que tenhamos uma ampla estrutura de políticas públicas e dispositivos legais, não é de desconhecimento de ninguém que ainda há muita desigualdade, né? Déficit de infraestrutura, há uma grande evasão escolar. Na última vez que eu estudei sobre isso, eu não sei se essa minha informação não está desatualizada, mas a evasão escolar acontecia muito mais no 6º ano, tá? Na antiga 7ª série, né? Ou no 6º ano, que é onde a maioria das crianças começam a ter 2 professores, aliás, mais professores, né? Não mais do que um professor, que acaba ocasionando também dificuldades no processo de aprendizagem. Isso, portanto, revela que a realização do direito à educação, especialmente na dimensão da qualidade, eu vou falar diversas vezes sobre a qualidade, ainda se apresenta como uma promessa em construção. Nós estamos apenas no começo de tudo isso, para que nós nos tornemos, de fato, a pátria educadora que nós buscamos, né? Bom, frente a esse cenário, eu fico me perguntando, e aqui eu trago apenas para reflexão, né? Quais são as garantias reais da eficácia dos direitos constitucionais, dos direitos educacionais previstos nas normas constitucionais e infraconstitucionais? Eu penso que a resposta passa pela consolidação de um regime democrático comprometido com a justiça social, e isso envolve a eleição de representantes alinhados com essa agenda que nós queremos buscar. Além disso, o fortalecimento das instituições públicas e, sobretudo, a participação popular ativa no processo político, seja ela na formulação de políticas públicas, no controle social dessas políticas ou puramente na exigência de cumprimento das obrigações do Estado. Portanto, penso que a gente pode, de novo, é temeroso afirmar, né, que a sociedade é um elemento indispensável para... E aqui eu não vou dizer que é temeroso, porque aqui é realmente. Eu afirmo muito pouco, né? Eu penso bastante. Que a sociedade é um elemento indispensável para a efetivação do direito à educação, já que a sua participação se inicia com a identificação das necessidades coletivas e se estende à elaboração, implementação e à avaliação das políticas públicas, e aqui prioritariamente educacionais, né? Ainda que pareça simples essa atuação da sociedade civil, ou mais do que isso, ainda que não seja suficiente para resolver os complexos problemas, agora sim, da educação, ela exerce um papel representativo fundamental, sendo responsável por mobilizar, fiscalizar e também, digamos que, pressionar o Estado para cumprir as suas atribuições constitucionais. Importante dizer, até para fechar essa parte aqui, que essa participação social que há uma carência hoje em relação a ela, não significa substituir o Estado ou, mais do que isso, tirar a responsabilidade do Estado, isentar o Estado das suas responsabilidades. Eu entendo que, pelo contrário, trata-se de organizar-se coletivamente para exigir o pleno funcionamento das instituições públicas, influenciando aqui,
direta ou indiretamente na formulação, gestão e controle social dessas políticas públicas. E o Estado, por sua vez, deve garantir instrumentos efetivos para que a sociedade participe em todos os níveis dessa formulação dessas políticas públicas, assegurando também as condições de permanência dos estudantes e, de novo, qualidade do ensino ofertado. Em síntese, professor, a respeito dessa parte, trazer a reflexão, e mais uma vez te agradeço por nós estarmos conversando sobre isso, refletir sobre essa organização e gestão da educação, é compreender que as instituições escolares que nós conhecemos são espaços marcados por interações constantes, onde os sujeitos colocam em prática projetos políticos pedagógicos, e é nesse espaço coletivo que surgem as ideias, as propostas e que as experiências dão vida às políticas públicas. A gestão democrática, então, que é prevista na Lei de Diretrizes e Bases de forma muito clara e exigida pela Constituição, ela impõe o desafio, e aqui para finalizar mesmo, ela impõe o desafio de aproximar o que o texto legal estabelece e o que de fato se realiza na prática cotidiana das escolas. Maravilha, maravilha. Eu fui longe ao longo da tua exposição, não porque, por qualquer motivo de demérito, mas por muito mérito. Eu fui lá para o caso Brown um e caso Brown 2, né? Década de 50, direitos civis norte-americanos, né? Os negros não tinham direitos civis bem estruturados, já eram libertos, mas não tinham direitos muito estruturados. E nós temos o caso Brown, né? Eu sempre gosto da frase com toda a velocidade, né? Com toda a velocidade deliberativa, uma structural injunction, né? Uma determinação estrutural. Início, vamos lá, de vários processos. Um recomeço do ativismo judicial, bom, aquele ativismo judicial que é por bem ativismo, né? Uhum. Processo coletivo estrutural, o início histórico do processo coletivo estrutural moderno, e também a judicialização da política. Eu acho que o caso Brown 1 e 2, década de 50, tem muito a nos falar. Né? Claro, a educação ali estava atrelada como um ponto de chegada da, da autora, que eu não lembro o nome, eu lembro do sobrenome, Brown. Emília Brown, não? Eu estou tentando achar aqui o nome dela justamente quando começou a falar, porque eu também não lembro. É, mas nota, né, o caso Brown versus Board of Education, 1 e 2, Off ele é topic. estrutural. Off-topeca, claro, ele é estrutural nesse sentido. Porque, bom, vamos lá, nós temos uma impossibilidade de matrícula na universidade de alunos negros, mas a Constituição americana reconhece todos como iguais perante a lei, iguais em condição e direito, né? Aliás, perdão, não é a Constituição, né? É um ato político posterior. E o caso Brown versus Linda Board Brown. of Education, a Linda Brown, ela vai nos dizer exatamente isso. Bom, não tem como nós trabalharmos com uma separatividade dessas. Como assim separate but equal? Não existe isso. Ou é igual ou está separado. Né? O separado, porém igual, isso não cola mais, década de 50. Acho que é 55, né? 57, 54. 54, errei. 54. Mas, Court mas Warren, exatamente nesse sentido. 1954. 54. Mas exatamente nesse sentido, nota, nós precisamos dar aqui efetividade. E a efetividade aqui não era só, claro, educacional, era uma efetividade civil. Mas, bom, colocando isso de lado, porque foi realmente um marco civil interessante, a efetividade do direito à educação, inclusive, dada a sua importância, sendo o grande caso, leading case, da transformação social, da participação, da efetividade das respostas jurisdicionais para o Estado. Eu sempre lembro que, junto do caso Brown, nós estudávamos sobre a orientação do teu orientador, né, professor Francisco, um outro caso, que era o caso
também vai me fugir o nome agora, mas foi um caso mais antigo, caso que é o precedente do caso da Brown, Ah, é da o do Linda trem, Brown. não é? Ah, não, não, é o do escravo Ah, que, sim. que foi prometido uma carta de alforria, esqueci o nome dele. É, Ele eu está sabia de aqui. cor. É. Tu sabe o nome do caso? Já te digo. Ele está aqui, em algum É, lugar. e era um escravo liberto, que, aliás, um escravo que tinha sido prometido a liberdade, não tinha sido dado a ele, e ele chega até, e ele foge, portanto, depois de vários descumprimentos do seu detentor ali, né? Coisa horrível falar isso. Ele vai até o judiciário, ele se apresenta perante um juiz e ele expõe o seu caso. E ele pede uma atuação do juiz. E o juiz diz assim: Nota, tu tem razão em tudo que tu fala, mas a minha jurisdição aqui ela tem uma preliminar. A preliminar é ser pessoa para poder sustentar, para poder pugnar algo em juízo. E pessoa tu não é. E Não é o pessoa tu não é. Plessy versus Ferguson? Não. E pessoa tu não é. E nota, né? Isso é. Eu achei que fosse. Não. Isso Bom, agora eu já dou um Google aqui, já acho Tá. e já te falo. Mas nota, né? Para poder. Olha que coisa horrível. Para poder acessar a justiça, tem de ser pessoa. E pessoa tu não é, tu é res, tu é coisa. Então tu não tens acesso à justiça. Nota que esse é o precedente, claro, muitos anos antes. Não sei se não é mais de 60, mais de 70, é 1800 e alguma coisa, 1870, É 1890. por isso que eu achei que fosse o Plessy esse, porque o Plessy versus Ferguson é É mil o do trem. oitocentos e noventa e seis. Sim, não, não é. Mas exatamente nesse sentido. E aí a Brown vai, né, mais uma vez, na onda dos direitos civis e consegue, né? Consegue uma decisão que dá Ah, vontade de esse é do tatuar, trem. né? Dá vontade de tatuar, dá vontade de colocar aqui embaixo, ó, with all deliberate speed, né? Com toda a velocidade deliberada, com que se faz tudo, com que se sustenta a doutrina da separação, porém igualdade, façamos aqui, né? Encontremos uma vaga para Linda Brown, né? Eu acho que esse é um caso muito, muito interessante. Mas, professora Natália, siga, por favor, eu vou atrás do nome desse caso. Tá. Plessy versus. Eu estava olhando a minha dissertação, não estava olhando nem o Google. É, Plessy versus Ferguson é o do trem, que eu tinha te perguntado, que é 1896, 1896. Bom, pessoal, para coisa boa seria se eles estivessem presentes aqui conosco, né? Para fechar e depois abrir para perguntas, ah, mas deixando claro que eu fico à disposição para perguntas através do professor Lucas depois, ou. Não, a gente vai fazer a gente vai encaminhar ali o Instagram e o e-mail. O Instagram é muito mais efetivo que o e-mail hoje em dia. Nota, eu sabia esse nome de cor, mas eu esqueci dele. Eu vou falar agora, tu vai lembrar. O Dred Scott versus Ai, Sandford. O sim. Dred Scott. Esse é um caso, né, 1857, nota, 100 anos antes. 100 anos antes. E é só no caso Brown 1857, 1954, que nós vamos ter a efetiva, o efetivo reconhecimento de uma eficácia dos direitos sociais. E nota, se fosse ainda. E nota que não teve uma quebra de precedente, porque esse precedente aqui ele existe ainda. Dred Scott não pôde acessar a justiça porque era res. No caso Brown, ela pôde porque ela não era res, mas não teve uma quebra do precedente. Poderia se tentar que o precedente está vigente ainda, né? Mas muito interessante trabalhar. Notem de novo a importância da educação, né? A importância da educação abre toda uma seara de judicialização da política pública a partir exatamente do caso Brown versus Board of Education. Perdão, prof. Exatamente. Não, imagina, por favor. Pessoal, eu trouxe um último tópico aqui,
para nós falarmos a respeito do dinamismo das políticas públicas mesmo. Mas eu estava passando os olhos aqui no meu esquema, porque eu funciono com esquemas, né, para não perder a minha linha de raciocínio. E eu não quero me tornar repetitiva com vocês, então eu vou trazer uns pontos aqui, só que a gente não falou, porque dentro das nossas, do nosso bate-bola aqui, meu e do professor Lucas, nós já pincelamos por diversas vezes os pontos que eu trouxe para conversar com vocês a respeito desse dinamismo, né, do processo das políticas públicas. Então, eu só vou abordar alguns pontos que eu penso que a gente ainda não conversou, de modo a não me tornar repetitiva, né? E até mesmo não chover no molhado, não que não seja um tema grandemente importante para a gente trazer aqui para a conversa, mas justamente para não me tornar repetitiva mesmo, tá? Pessoal, em relação a essa questão do dinamismo das políticas públicas, né? Eu penso que eu falei bastante no tópico anterior, a respeito da questão da formulação das políticas públicas, né? A respeito de como se dá essa formulação, onde que essa formulação encontra, encontra a sua, o seu viés mais puro, digamos assim, tá? Então já deu para perceber, penso eu, que as políticas públicas são processos complexos, além disso, dinâmicos e, mais do que isso, marcadamente políticos. Né? Eu gosto muito das pessoas que muitas vezes dizem, e me perdoem, por favor, se alguém diz alguma coisa relacionada a isso, tá? Isso não é uma crítica, é só uma, um comentário de eu não me envolvo com política, eu não gosto de política, eu não falo sobre política, né? É muito aqui a gente está falando, não está falando em hipótese nenhuma sobre processo político, partido político. Mas nós precisamos nos envolver na política do nosso país, justamente para que não sejamos meros espectadores do que acontece, e, pelo contrário, tenhamos voz dentro desse processo, né? Principalmente em relação à formulação dessas políticas públicas, que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Bom, gente, como eu já falei anteriormente, né? A questão das políticas públicas envolve disputa de interesse, envolve negociações, envolve mobilizações sociais, alianças, decisões estratégicas que ocorrem tanto no interior do órgão estatal, né, no interior do Estado, digamos assim, quanto puramente na sociedade civil. E o Estado, este Estado, né, embora possua estruturas próprias de decisão, ele não é, de forma nenhuma, não é e não deve ser, né, impermeável às pressões sociais. Logo, a formulação de uma política pública parte da construção de uma agenda que pode ou não refletir os interesses da maioria da população. Isto tudo depende do grau de organização da sociedade e, de novo, da existência, por isso a importância, de mecanismos efetivos de participação. Eu trouxe algumas coisas relacionadas a conceitos de eficácia, participação social e transparência, mas eu penso, professor Lucas, que talvez não seja tão interessante a gente entrar em relação a isso. Mas só fazendo uma pincelada geral aqui, não entrar de cabeça, digamos assim, nisso, onde eu trouxe algo relacionado que no plano jurídico observa-se uma limitação frequente. A análise das políticas públicas tende a se prender a uma distinção rígida entre atos vinculados e discricionários
sem, de fato, aprofundar os critérios práticos que orientam as escolhas estas possíveis diante dos desafios concretos da administração pública. E muitas vezes essa abordagem acaba ficando centrada em um binômio de pode isso ou não pode, né? Ou mais ainda. E aí talvez se negligencie a pergunta que deve ser mais relevante dentro da formulação das políticas públicas. Como se pode fazer da melhor forma possível? Eu acho que esse é o nosso voto de Minerva aqui, né? Como se pode fazer da melhor forma possível? Deixa eu ver aqui mais para frente, porque isso aqui eu já falei para vocês, né? Que a relação entre o direito e as políticas públicas também apresenta desafios, né? E aí a gente fala aqui de uma linha tênue entre estabilidade institucional e programas públicos, etc. Eu penso que eu já trouxe isso para vocês. Mas penso que nesse ponto é importante dizer que no Brasil, no nosso contexto, há uma distância significativa entre o campo jurídico e o campo das políticas públicas, ainda, tá? E aqui, professor Lucas, eu vou fazer uma crítica, se me permite, porque muitas vezes, e de forma nenhuma generalizando, mas muitas vezes alguns profissionais do direito, ou melhor ainda, apesar de os profissionais do direito atuarem diretamente na estruturação e aplicação dessas políticas, e aqui a gente pode citar gestores, procuradores, assessores, magistrados, enfim, quem vocês quiserem, a formação jurídica destes profissionais pouco explora essa interface de maneira teórica e também metodológica. Interface entre o que é problema público e o que o judiciário pode fazer a partir disso, né? Com isso, acabamos perdendo oportunidades de desenvolver ferramentas próprias de análise que poderiam aprimorar a qualidade dessa ação estatal que nós tanto queremos, né? E aprofundar o compromisso com o Estado democrático de direito, que é o que tanto buscamos, né? E, e sigo ainda, né? De uma forma muito sintética. Essa lacuna, na minha visão, ela se torna ainda mais evidente quando se observa a carência de metodologias integradas entre o direito e as demais ciências sociais, na formulação de políticas públicas especificamente, tá? E, de novo, como resultado, nós temos um afastamento dos juristas dos debates mais centrais sobre construção, avaliação e também redesenho dessas políticas públicas, o que acaba empobrecendo o trabalho de outros profissionais envolvidos na gestão pública, que muitas vezes, como o professor Lucas bem citou, né, nós temos um gestor bem intencionado, né, e que acabam se ressentindo por uma falta de diálogo com aqueles que interpretam e aplicam o ordenamento jurídico. Não há uma conversa fluida e coesa entre quem desenvolve e quem aplica no bom português, né? Por isso, professor Lucas, mais uma vez, vou lhe agradecer pela terceira vez, eu penso ser de suma importância que nós tenhamos, né, essa conversa, e não só comigo, mas que tu tenhas tido essa iniciativa de trazer esse ponto bem específico sobre a educação para os teus alunos, né? De modo que penso eu, de suma importância que os cursos, né, que as universidades incorporem de uma forma mais robusta o estudo das políticas públicas, né?
com atenção especial a essa interdisciplinariedade, para que as conversas dentro deste cenário nitidamente complexo, né, façam com que se aproxime a teoria e a prática. Afinal de contas, e aqui finalizando a minha fala, o papel do direito na construção das políticas públicas ele depende do envolvimento contínuo de todos os atores, sejam eles políticos, gestores, técnicos, juristas, pesquisadores e também a sociedade civil, né? De modo que nós abandonemos aquela visão quadrada, digamos, de visões puramente instrumentalizadas e consigamos nos debruçar e também aprofundar a construção de soluções consistentes para essas políticas públicas e mais do que consistentes, inclusivas e eficazes, né? Que eu acho que é o ponto central da nossa conversa. Maravilha, perfeito. Não, tu tens toda a razão, professora Natália. Muito obrigado por ter vindo digitalmente, virtualmente, né? Quem sabe vamos organizar uma aula presencial no futuro, porque é uma temática boa, inclusive, de ouvir, né, os colegas, de ver as experiências pessoais de cada um. E para tanto, inclusive, eu disponibilizo aqui, né? O e-mail, o Instagram, professora Natália, vou pedir para depois ela comentar exatamente nesse sentido. E te dizer o seguinte, Natália, tu está certa, né? Nós temos aqui na Unisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul, exatamente o foco no programa de pós-graduação em Direito das políticas públicas. Então, é motivo de orgulho, né, para nós professores, eu, aluno da Unisc, no doutorado, para os colegas aqui acadêmicos, alunos, né, no curso de graduação e futuramente, óbvio, pós-graduação, mestrado, doutorado também, da Unisc, exatamente nesse sentido. A, a, a questão do direito das políticas públicas, do direito da política, não, claro, nessa acepção clássica da política, mas das políticas públicas, envolvendo direitos fundamentais, envolvendo direitos sociais, é o foco, né, da pós-graduação em Direito, stricto sensu, da Unisc. Isso é muito, muito bom. É um caso que não é único, claro, mas é um caso especial, é um caso ímpar na região. Então, isso nos alegra muito, isso nos motiva muito, inclusive porque, notem, são temas, e a educação é centralmente um deles, que está no dia a dia, né? Está no dia a dia das pessoas, da sociedade, em qualquer camada, seja no ensino superior, de altíssimo padrão, seja no ensino básico de uma periferia. A educação está lá enquanto política pública, ela precisa estar viva, ela precisa estar sendo bem controlada, bem fiscalizada a partir disso. Professora Natália, a título de despedida, vou pedir para que tu formule uma ou duas questões que tu não precisa responder, não precisa responder, mas que tu nos anuncie o que pensar a partir de tudo isso. Qual é a problemática que nós temos a partir do direito à educação hoje? Professor, eu acho que é uma pergunta. é, Duas perguntas elas conversam entre si, né? E nós havíamos até conversado sobre elas um pouco antes de nós iniciarmos aqui. E eu acho que é bem importante, assim. E é mais para que nós venhamos a refletir, né? Quando nós discutimos e estamos discutindo aqui há uma hora, uma hora e Deixa eu meia, ver. 1h40. meu Coisa bem Deus do boa. céu. Há 1h40, essa questão da educação. Então, quando discutimos os desafios da educação pública no Brasil, né? Sejam eles aqui que nós falamos sobre desafios estruturais, jurídicos, políticos, pedagógicos, é certo que estamos lidando com uma pauta que afeta crianças e adolescentes em idade escolar, né? Mas o questionamento que fica é: estamos falando de um problema que impacta toda a sociedade
em Uhum. todas as suas dimensões e gerações, ou apenas aqueles que precisam da, da educação, ou seja, que frequentam a escola, né? Eu posso deixar escrito depois, professor, essa pergunta, Não, caso eu tenha usado excelente, alguma vez. excelente, porque agora eu fico assim, né? Bom, não é só, claro, o depósito de crianças, a mãe precisa trabalhar, precisa que a criança vá para a escola. Esse é um dos argumentos muito utilizados, inclusive. Mas é como que, mesmo para aquele adulto que não estude, como que o direito à educação impacta? Como que o direito à educação modifica as suas próprias relações sociais? Mas mesmo para aquele, né? Mesmo para aquele que de fato precisa da estrutura física escola, né? Como que nós estamos privilegiando situações? O país Brasil é um país riquíssimo, culturalmente, financeiramente, mas é mal distribuído, mal distribuído. Como que nós poderemos convencionar ou poderemos criar situações via políticas públicas de, primeiro, manter essa criança na escola por vários motivos, afastar da criminalidade, afastar do uso de drogas, afastar, né, aproximar do esporte, aproximar da cultura, aproximar da educação, mas também permitir que as famílias estejam tranquilas nas suas jornadas de trabalho, de que as suas crianças estão em um ambiente educacional adequado, né? Com provocações positivas, esportivas, culturais, musicais, artísticas, enfim, né? De inovação tecnológica, que essas possibilidades cheguem a essas crianças e tranquilizem a família. Muitas vezes, inclusive, são casos que não são raros e que eu já tive a alegria de acompanhar alguns, que a educação de uma criança, quando a família identifica que aquela criança se transformou a sua realidade por conta da educação, que mesmo tardiamente a própria família vá e retome os estudos, faça um EJA, não sei se esse é o nome ainda, faça um EJA, Sim. faça um ensino suplementar, entre talvez num curso técnico, numa faculdade, para formar, para terminar a sua formulação. Sabe, Natália, o meu avô foi um homem entre o campo e a cidade, mas sempre trabalhou de maneira manual, né? Sempre trabalhou de maneira na roça, depois em serviços, por fim, um restaurante, frutos do mar, aquela coisa, né? Coisa bem boa. E quando ele estava já no fim da vida, ele me via, né? Sempre com um livrinho embaixo do braço, e fui algumas vezes cuidar dele no hospital. E ele me perguntou, bom, o que que são esses livros aí que tu fica lendo, né? Sobre o que que é? E eu lembro que uma vez que eu fui lá, era a Ilíada, né? Era a Ilíada de Homero. E eu contei um pouco, assim, o que que era, né? A história, pá, por cima. E ele, assim... Eu lembro que escorreu uma lágrima e ele disse, bah, tirando a Bíblia que eu tenho, que eu abri de vez em quando, eu nunca li um livro. Que pena, não pude experimentar isso. Eu lembro disso com tanto impacto, né? Meu Deus, professor. É, porque, bom, vamos lá, né? Uma experiência, uma vida muito feliz, cheia de filhos, fértil em sentido profissional, em sentido empresarial, em sentido familiar, e ao final da vida, né? Claro que não por mim, mas por tantas outras experiências, e inclusive aquela, uma frase dessas, que para mim tem muito impacto. Não pude experimentar isso, que para mim, para ti, para os colegas aqui, é algo do dia a dia. É algo do dia a dia ler um livro. E nós sabemos o quão engrandecedor é a leitura de um livro. Inclusive, a minha pilha aqui está olhando para mim, só cresce. Os meus amigos aqui também, vários. É, vários. É, então, assim, são experiências como essa que nós precisamos internalizar, notar que são normais, que acontecem, mas que nós podemos formular políticas, consciência, cultura para avançar, para dar um melhor acesso e para incentivar essa cultura, porque é a base da nossa educação, é a base para outros direitos, sobretudo direito ao meio ambiente, direito ao consumidor, um consumidor bem informado, direito à saúde, um paciente bem informado, e assim por diante. O pensamento crítico, esse que vem da educação, é necessário, né, nos dias de hoje. Então, tu vê, da tua pergunta, eu sempre brinco com os colegas, né? A pergunta parece inofensiva, mas a gente começa a abrir Exatamente. ela, vamos longe.
né? Já É. pensei em tudo isso. Professora Natália, quero agradecer muitíssimo a tua participação na aula de hoje, tópico especial, um tópico avançado aqui sobre tutela difusa, tutela coletiva, processo coletivo e direito social, direito fundamental à educação. Muito, muito obrigado em nome da Unisc, né? Foi um prazer recebê-la, e te deixo então com espaço para tu te despedires da turma, te colocares à disposição ali, e-mail, Instagram, melhor forma de te encontrar, para que tu possa seguir conversando, né, com aqueles que certamente estarão interessados nessa dinâmica e também na tua atuação, na tua história hoje. Professor Lucas, quem agradece sou eu. Eu me lembro, e eu acho que essa história tu já sabes, e ela é bem curtinha. Eu tenho família em Santa Cruz do Sul. E eu lembro de criança, as minhas duas primas, filhas da minha madrinha, irmã da minha mãe, desculpa, as minhas três primas, filhas da minha madrinha, irmã da minha mãe, estudaram na Unisc. E eu lembro de criança passar as férias de julho em Santa Cruz do Sul com os meus padrinhos e gostar de ir visitar o campus da Unisc, né? Que eu achava muito legal e dizia para os meus padrinhos, eu ainda vou vir morar aqui e estudar nessa universidade, né? A vida acabou se encaminhando de uma outra forma, né? Eu acabei fazendo a minha graduação na Universidade Católica de Pelotas, mas eu tenho um carinho muito grande, então quando tu fizeste esse convite para mim, muito mais do que feliz por receber o convite de ti, né? Que além de um profissional, é um amigo muito querido que eu admiro imensamente, tu sabes disso. Poder falar para os teus alunos da graduação dessa universidade que também me é tão, tão cara, né? Por toda essa história minha de criança. É uma honra ter sido convidada para falar aqui para os teus alunos e também sobre este tema, né, que instiga tanto a mim e espero que a eles também. Queridos, agradeço vocês, né, pela atenção. É um tema bastante vasto, né, nessa 1 hora e 40 minutos, quase 50 aqui que nós já estamos conversando. Nós não falamos um terço do que tem para ser dito a respeito do tema, então eu fico inteiramente à disposição para discutir com você sobre isso. Eu vou disponibilizar ao professor Lucas também este estudo que eu referi no início da minha frase, do Todos pela Educação, a respeito dessa questão da qualidade educacional, da equidade na educação, né? Que saiu do Todos pela Educação após a pandemia. E vou disponibilizar para vocês o meu e-mail. Professor, tu queres que eu fale aqui ou escrevo, tu passa para Podes ele? falar, podes falar, porque depois na sala virtual eu digito. Ah, ótimo, então. Tá. Bom, o e-mail é o contato arroba nataliacorrea com th.com.br e o Instagram o pessoal que acaba, né, enfim, sendo utilizado para fins acadêmicos é o natalia.scorrea, Natália também com H, e o Instagram profissional é o ADV Natália Corrêa, que é o Instagram puramente do escritório. Maravilha, Professor Lucas, mais maravilha. uma vez, muitíssimo obrigada. Não, nós que agradecemos. Fica aqui já, né, com o precedente firmado, Natália e Unisc, né, tudo a ver, e a gente começa então, a partir daqui, né, a partir do fim dessa aula, uma parceria que já não é nova, né, mas em novo ambiente aqui virtual, aqui acadêmico aqui da universidade. Muito obrigado também. Se liguem, né, na sala virtual ali, teremos a tarefa única e exclusivamente para fins de presença e também um artigo, uma leitura complementar à aula de quem vos fala aqui, né, Natália e Lucas, para exatamente sobre esse tema, para que vocês também tenham um material escrito.
tá? O que a professora Natália também me disponibilizar estará na sala virtual. Quero agradecer muitíssimo aqueles que estão conosco aqui e também qualquer dúvida, se porventura quiserem do meu intermédio para vir a falar com a Natália, será um prazer ter uma desculpa para vir a falar com essa grande amiga mais uma vez. Certo, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.